Boa noite mais acalorado aqui para a galera. Bom, para quem não sabe ainda, né? Nós somos a dupla Vanderlei Lindolfo, sucesso garantido em qualquer festa que envolva conhecimento, né, professor? Se for para Sim, tocar exato. música, não consigo Não não, dá. né? Verdade. Meus queridos e queridas alunos e alunas, nós estamos aqui para fazer a nossa... É a primeira, né, professor? Sim, Né? A mostra de profissões da Faculdade Microlins, é isso tá? aí. Esse é um momento muito importante para o desenvolvimento de vocês. Não é só para dar um norte, para falar sobre profissões, é para inspirar também, né? Então, como o primeiro palestrante da noite, temos o queridíssimo professor Vanderlei Lene. Depois o professor quiser falar um pouquinho da sua formação, para dar aquela, né? Porque a galera de TI gosta de saber, né? O pessoal que está lá em cima, como é que eles construíram a formação deles, né? E isso é Sim. bem interessante. E o papo hoje com o professor vai ser o mercado de trabalho de TI e um Uhum. futuro promissor. Professor, eu assim, ó, eu ainda não sou muito na área de programação, não, mas eu tenho um pé bem assim no TI, sabe? Eu faço bastante Uhum. material de TI, material mais conceitual, né? Certo. E estudo cybersecurity, né? Então eu sei da importância do profissional de TI, obviamente todos os outros profissionais são igualmente importantes, mas existe Uhum. uma forte necessidade aí nesse sentido, né? Então, Certo. só para, antes do professor continuar com a dele, deixa eu só passar quem apresenta em seguida, tá? Uhum. Meus queridos e queridas, em seguida, depois que o professor Vanderlei passar o bastão, quem entra é o nosso queridíssimo também Joselmo Rezende, né, que dá aula aqui conosco já desde o começo do ano e vai falar sobre o futuro do profissional de marketing, seguido pela professora Daniele Estevão, que vai falar sobre a pedagogia como ferramenta de transformação social. Professor Rodrigo Rocha, que é o papel da internet das coisas, muito interessante esse papo, hein? Isso o professor Vanderlei, né, já deve ouvir muito falar sobre isso, né, professor? Sim, com certeza. E também teremos a professora Roberta Exposito, né, que é de RH, e vai falar sobre a inteligência artificial e, né, como é que ela se mistura com carreira e com seleção. Pessoal, eu vou deixar vocês com o nosso querido professor Vanderlei. Aproveitem bastante, tirem Uhum. dúvidas. Quem quiser, o professor pode coordenar isso, tá? Mas levanta a mãozinha, usa o recurso de levantar a mãozinha aí, que é para dar uma organizada, porque às vezes pode todo mundo ao mesmo tempo, né? Sim. Mas, de qualquer forma, o professor aí vai liberar para vocês fazerem perguntas durante aí. E é isso. Olá lá, Ô, professor. Lindolfo, só a pergunta tá aparecendo na tela normal aí para vocês? Tá aparecendo, mas não tá em tela cheia, mestre. Tá, Mas tá peraí que eu aparecendo. vou Se quiser deixar pôr. assim, acho que tá Tá top. em tela cheia Aí, agora? filé, Beleza. agora tá certo. Tá bom. Vai lá, mestre. Então, beleza. Boa noite, então, novamente, né? Eu sou o professor Vanderlei Iene, sou coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema, né, conhecido como ADS, e hoje na Mostra de Profissões eu vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho de TI e o futuro promissor, né, que essa área ela fornece para a gente. Como foi comentado aí, tá todo mundo me escutando, normal? Tá, né? Acredito que sim, né, pessoal? Tudo certo, mestre. Beleza, vou falar um pouco então aqui da minha formação acadêmica. Eu atualmente estou fazendo doutorado, né, em educação e comunicação. Daí eu faço comunicação na UMESP, né, Universidade Metodista, e na UFSCar eu faço educação superior, tá? Fiz também uma especialização de coordenação pedagógica, sou mestre, né, cientista da computação pela Unimep, fiz algumas outras, né, especializações aí, lato sensu, como MBA em gestão de projeto, CADES, que é um curso feito, né, para melhorar o ensino superior, design e aplicações para a internet, que eu fiz logo eu me formei, né, sou graduado em análise de sistemas, e essa é a minha formação acadêmica. Atualmente eu estou estudando, né? Então nessa área de tecnologia a gente não pode parar, porque o conhecimento, né, nessa área sempre está atualizado. Bom, na experiência profissional, falar rapidinho aqui, eu tenho bastante tempo, mais de 20 anos aí nessa área de docência, né, do ensino superior. Normalmente eu lecionei nesses cursos aí, engenharia da computação, ciências,
o ADS, né, games e outros aí. Nessa época aí tem mais de 10 mil alunos envolvidos nessa minha trajetória. As disciplinas que eu mais atuei foi gerenciamento de projeto, tecnologia da informação, competências, sistemas distribuídos e engenharia econômica. E também trabalhei bastante tempo, mais de 15 anos, aí as últimas, né, foi em gerenciamento de projeto, que era o meu cargo, para controle de equipes, né, então projetos aí de médio grande porte. Nesse tempo aí, mais de 100 projetos envolvidos nessas empresas de médio grande porte, um total aí de um pouco mais de 35 mil horas envolvidas no projeto, e eu tenho mais de 30 anos na área da tecnologia, né? Eu comecei, foi o primeiro emprego que eu fiz, né? Fiz estágio já na área da tecnologia e até hoje não saí. Estou nessa área da computação, tá? Então isso aí é um pouco da formação acadêmica e experiência profissional, tá? Tudo na área da tecnologia da informação. Bom, o papo hoje é sobre mercado de trabalho, né, de TI, tecnologia da informação, e qual é esse futuro, né, que o pessoal fala que tem um futuro promissor, que essa área da TI está com bastante opção, né, no mercado de trabalho, não deixa de ser verdade, né? Então aqui, ó, a sociedade depende cada vez mais da tecnologia, isso aí todo mundo concorda, e aspira por inovações digitais, né? Então, o que quer dizer aqui? Hoje, todas as empresas, né, independente do tamanho dela, ela precisa bastante dessa área da tecnologia. E depois, mais para frente, eu vou mostrar alguns slides aí que falam, né, da quantidade de formandos que nós temos e a quantidade de necessidade nessa área. Mas a ideia aqui é para mostrar para vocês que essa área da TI, né, até um pouco antes, há uns 5 anos atrás para cá, ela está sendo bastante requisitada pelas empresas, tá? E isso demanda profissionais formados, né, com conhecimento nessa área aí. Como eu comentei com vocês, tem várias áreas, né, dentro da tecnologia da informação, mais para frente também eu vou falar um pouco dessas áreas, né, quais são esses cursos aí, mais ou menos quanto que são os salários, né, atualmente que esse pessoal ganha, tá? O que eu posso informar que tem muita vaga, tem mais vaga do que quantidade de. Deixa eu só ver se alguém está pedindo aqui para entrar, pessoal. Só um segundo aqui. Que às vezes o pessoal pede para entrar. Só um segundo aí, pessoal. Beleza, voltando lá. Então, voltando aqui o que a gente estava falando, né? Essa área de TI, nesses últimos anos, passado a pandemia, antes até da pandemia, tem mais oportunidade de emprego do que quantidade de profissionais aptos, né? E o que está acontecendo nessa área da TI, que os salários realmente são bem interessantes. Depois eu vou passar alguns exemplos aí para vocês, tá? Outra coisa, que nem eu comentei com vocês, né? As empresas podem ser de qualquer tipo de tamanho, desde a pequena, média e grande. Como eu comentei lá na frente, falei um pouco da minha experiência, né, profissional. Nos últimos projetos, eu estava atuando só em empresas de grande porte, né? Grande porte a gente entende aí empresas com mais de 500 funcionários, né? Mais de 1.000. Trabalhei em empresas aí que era mais de 10 mil funcionários e fazia uma inclusão, alteração, né? Um ciclo aí de novos colaboradores de mais ou menos 5 mil, né? Entrava uma quantidade, né, de 4 a 5 mil e contratava de 5 a 7 mil todo mês. Então, essa última que eu trabalhei realmente era uma empresa bastante grande, tá? Então, esse profissional, ele pode atuar em várias áreas, né? Na área de computadores, na área de sistemas, né, infraestrutura, segurança da informação, entre outros, tá? O nicho para esses profissionais de TI é grande e não para de crescer, como eu vou mostrar um pouco mais para frente, né? Então, há inúmeras possibilidades, né, de trabalhar nesse setor.
com diferentes tipos de sistemas ou serviços. Então, independente da área da tecnologia da tecnologia da informação que você vai trabalhar, você precisa sempre estar atualizado, né, bastante dedicado e com estudo, né, que nem eu comentei, eu já estou com mais de 50 anos e ainda estudando, porque essa área, não só essa, né, várias áreas hoje que tem no mercado, você tem que estar sempre atualizado nos estudos, porque se você não tiver, alguém vai estar e provavelmente ele vai conquistar algo, né, com esse estudo aí. Então, sempre é bom estar estudando para estar entre os com mais conhecimento aí, as oportunidades com certeza melhoram, tá? Um dado aqui da Associação Brasileira das Empresas, né, de Tecnologia da Informação, a Brascom, ó que dado interessante. Em 2021, o número de profissionais formados na área da graduação, né, foram 45 mil. Porém, a demanda para esse mesmo ano precisaria estar mais ou menos 70 mil pessoas, né, graduadas. Então, a gente está com um déficit, isso aí está direto em reportagem, em links que passam para a gente aí, que realmente a quantidade que se forma, né, e a quantidade que está apto a fazer, né, uma pré-seleção, a quantidade de vagas é sempre maior do que o número de profissionais prontos para o mercado. O que a gente pode entender também é o seguinte, não adianta somente você ter a graduação, né? Você tem que estar sabendo do que você está fazendo. Então, por exemplo, se você quer trabalhar, né, na área de desenvolvimento de sistema, que eles chamam de dev, né, em TI, você tem que estar preparado, tem que estar com conhecimento que o mercado solicita, porque no caso aí do dev, por exemplo, você sempre vai passar por um teste, né, escrito, falado, e um teste prático. Então, eles vão dar um sistema para você, um sistema pequeno, mas você tem que provar que você sabe. Então, não adianta só ter a graduação concluída e não conseguir passar nos testes, né? Então, isso aí depende de cada pessoa que é formando, né? E a estimativa, né, para 2024, para o ano que vem, é que vai ter uma demanda de quase 400 mil profissionais no ramo de TI. Então, olha a quantidade de profissionais que as empresas, né, de diversos tamanhos estão precisando. Consequentemente, a quantidade de alunos formandos aptos não vai chegar na quantidade que as empresas estão precisando. O que isso quer dizer? Tem muitas vagas abertas, às vezes tem vagas que fica lá meses aberto e não tem o profissional adequado para aquela vaga, tá? Então, as empresas realmente elas procuram os profissionais e quando ela detecta que esse profissional, né, ele tem um bom conhecimento, os salários eles são bem grandes assim, né, para aquela pessoa lá que teve todo esse trabalho, né, estudo, fica contente, né, com essa contratação. E como comentei, né, a falta de mão de obra qualificada é o que mais preocupa as empresas, né? Que nem eu dei o exemplo lá de empresas que estão solicitando e na hora que vai testar esses profissionais, às vezes formandos ou às vezes os profissionais ainda estudando, né, na graduação ainda, eles não passam no teste final, que é às vezes depende do cargo, o teste, né, que é desse desenvolvimento aí, não é nada fácil de passar. Então, é o que eu comentei, né? Não adianta só a graduação, você tem que estar apto aí para conseguir ter, né, uma qualificação, né, no que você está pleiteando aí de cargo, certo? Alguém tem uma dúvida aí? Dá uma paradinha aqui. Alguém está com alguma dúvida por enquanto? Deixa eu ver se alguém está. Tudo bem até agora, pessoal? Tá dando para entender aí? Tudo certo? Beleza, vamos prosseguir então. Depois eu vou parando aqui para a gente conseguir, né? Mais informações. Bom, e
se existe, né, esses serviços aí em tecnologia da informação, quais são as áreas, né, que esse profissional formando pode? Para a gente ter uma ideia, depois eu vou falar, mas só para vocês, depois eu vou falar um pouco mais detalhado dos cursos, né, que nós temos nas graduações que fornecem essa experiência de graduação. Mas você formando de TI, você pode trabalhar em vários segmentos, né? Empresas que prestam serviços de TI, quer dizer, a empresa é focada em tecnologia de informação, não é uma empresa, por exemplo, uma metalúrgica, uma empresa de comércio. Tem a empresa que todos os profissionais que trabalham lá, ou a grande maioria, trabalham para prestar serviço em TI para outras empresas, né? Que eles chamam de consultoria em TI. Mas também você pode fazer o desenvolvimento de sistema, de aplicativos e segmentos distintos, né? Empresas também, por exemplo, de calçado, metalúrgica, construção civil e financeiro, tem também esse profissional da TI que pode trabalhar nesses tipos de empresa. Então, quais são as áreas que a gente pode atuar, né? Desenvolvimento de sistemas e aplicativos tem uma pequena diferença aí. Aplicativos e softwares são aqueles, vou dar um exemplo, né? Aplicativo de celular que você tem lá o Bankline no celular, o Spotify, LinkedIn, são aplicativos que você consegue instalar, né, facilmente, ou na sua máquina ou no seu celular, né, independente do sistema operacional que você utiliza. Já o sistema ele é um pouco mais complexo porque normalmente esse sistema ele é um conjunto de softwares, né? Então posso dar o exemplo aqui, desenvolvimento de sistema, um sistema financeiro dentro de uma empresa. Então no financeiro ele engloba estoque, vendas, compras, o próprio financeiro, faturamento. Então ele tem outros segmentos, né, outros módulos, e a junção desses módulos ele compreende num sistema, né? Essa nomenclatura ela pode ser bem ampla, né? Tem pessoas que falam sistemas RP, sistema de gestão, sistema empresarial, mas normalmente todas as empresas, né, de principalmente médio e grande porte, elas têm sistemas que são chamados sistemas RP. Posso dar alguns exemplos, né? Sistema TOTO, sistema SAP, entre outros aí, tá? O cara pode trabalhar também na infraestrutura ou cloud computing, né? Então, o cloud seria todas as habilidades, né, que esse profissional precisa saber para deixar disponível aqueles sistemas ou aqueles softwares no cloud, na nuvem, na internet. Então, o usuário final ele vai ter um usuário e senha, um link, ele nem sabe onde está, né? Então, quem tem todo esse processo aí desse gerenciamento aí seria esse profissional da TI. E a infraestrutura, né? Infraestrutura é toda aquela parte de software e hardware, né, que aquele cara precisa saber. Então, por exemplo, ele tem que conhecer servidores, tem que conhecer máquinas, os equipamentos que ligam, né, o que eles são chamados de switches, hubs. Ele tem que ter todo esse domínio, né, do roteador de internet. Então, esse pode também trabalhar nessa área de infraestrutura e cloud. O cara também pode trabalhar em banco de dados, né, ou banco de dados Big Data, que eles chamam também, né, sistemas gerenciais de banco de dados. Então, é aquele profissional que vai trabalhar com os dados, com as informações que são guardadas, né, em servidores. Então, ele tem que tomar cuidado com backup, para não dar conflito, perda dessas informações, né. Então, esse profissional, ele vai atuar nessa área aí, trabalhando com os dados, né. Então, ele vai, todo o banco, né, de dados tem as informações, então tem os dados financeiros, tem os dados de compra, tem os dados dos clientes, então ele tem que tomar esse cuidado para que não seja perdido, né, se caso der algum pane em alguma máquina, tal, e esses dados sejam perdidos, esse profissional vai tomar esse cuidado aí. O cara de segurança da informação, que é aquele profissional que ele
verifica, né, se não tem hacker entrando na empresa, se as máquinas estão com o antivírus atualizado, se não tem nenhum software de vírus, né, que infectou aí a máquina. Então tem gestão, né, para verificar se alguma máquina, algum servidor foi infectado. Então, esse cara de segurança da informação, ele verifica tudo isso, tá? Além, né, do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados também, que é mais atual, ele tem que tomar esse cuidado, né, para as informações que estão lá não sejam hackeadas e não sejam exploradas, né, por outras pessoas que não tenham a permissão para isso, tá? Então, o login senha é esse cara também que vai tomar esse cuidado, né? O cara também pode ser um gestor de projeto ou um governante, né, de TI. O último cargo meu, que eu trabalhei na Microsoft, era gestão de projetos, né? Trabalhei por os últimos 15 anos, né, que eu trabalhei nessa área. Então, é aquele cara que vai tomar conta dos projetos. Tem um projeto novo, um projeto, sei lá, de call center. Então, esse cara vai ter a equipe dele, que vai ser os desenvolvedores, toda aquela pessoal de consultoria. Então, esse gestor, esse governante, ele vai tomar conta do projeto em si. Então, tudo que refere-se ao projeto, vai ter um cara que é um gestor de projeto, que é o que comanda, né, todo esse projeto aí, vai tomar esse cuidado aí para as entregas nos prazos, os valores, ser aquilo lá mesmo, para não exceder o cliente fez, né? Vai ficar 5 milhões, não pode ficar 5 milhões e 100 mil, entendeu? É 100 mil reais, é 50 mil, 15 mil. Então ele tem que tomar cuidado do projeto entregar no dia, no valor solicitado e com a solicitação que o cliente pediu, tá? Não pode, o cara pediu, sei lá, um sistema de call center, você entrega uma coisa que o cara não queria. Então ele tem que sempre estar mostrando para as pessoas, né, que estão contratando ele, que realmente no prazo vai entregar exatamente o que foi pedido. O profissional de IA, né, que é a inteligência artificial, muito agora difundido aí com os vários softwares, né, aplicativos aí, ChatGPT e outros aí, né, o Discover, outros aí, vários outros softwares de inteligência artificial. Então, esse pode ser esse profissional que vai focar para o desenvolvimento de softwares, aplicativos, sistemas, né, de inteligência artificial. Essa área agora, desse ano para cá, está sendo bastante propagado, né, de todos os meios de comunicação, está falando bastante sobre ele aí. Então, tem esse profissional aí de IA, tá? Machine Learning e BI, né, que são aqueles profissionais que vão trabalhar com negócios, né? Então, inteligência do negócio. Esse BI nada mais é do que as informações que estão contidas no sistema, ter uma pessoa-chave para conseguir retirar aquela informação. Então, por exemplo, se tem um sistema de faturamento e seu cliente pede, eu quero um relatório que mostre os maiores faturamentos que ocorreu nos últimos 3 meses dos 10 maiores clientes que eu tenho. Então, esse cara de BI vai fazer esse relatório, né, e vai, depois de um tempo, né, produzir e mostrar para a pessoa que solicitou. Então, esse BI nada mais é do que relatórios que são retirados dos dados que são alimentados toda vez, né, dentro do banco de dados, certo? Criação de jogos digitais, também bastante difundido aí, né? Muita gente joga e precisa de gente, né, que desenvolva esse software. Eu conheço uma empresa, né, que faz esse tipo de jogos, eles fazem jogos em metaverso, chama IV2 Games, que tem parceria aí com uma empresa canadense, uma empresa francesa, e eles fazem esses jogos aí. Então, logicamente, precisa dos profissionais que saibam desenvolver o jogo, né, em si, né?
tem aquele cara profissional que consiga fazer o jogo, né? E também, como essa área do desenvolvimento de sistema, até antes da pandemia, normalmente as empresas solicitavam a presença desses profissionais nas empresas. Depois da pandemia, teve o home office, então a grande maioria desses profissionais, eles atuam em home office. E qual é a vantagem, né? Se o cara faz o home office, e se o cara, por exemplo, esse profissional tem uma fluência em alguma língua, ele não fica preso, por exemplo, em empresas só do Brasil. Ele pode, que agora está forte, o Canadá, a Suécia, a Inglaterra, a parte da Austrália também está bastante forte nessa contratação de brasileiros para essa área de TI. Porque a TI é tudo em inglês, né? Todo o manual é em inglês, todo o desenvolvimento é tudo em inglês, então o cara já tem esse domínio da escrita, pelo menos do código, tudo em inglês. O que ele precisa é ter uma fluência no inglês, e daí, se ele tiver essa fluência no inglês, ele não fica limitado ao Brasil, né? Ao português. Se ele sabe outra língua, ele pode fazer a verificação de outros países. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, alguém está com uma dúvida aí? Renato? Está querendo perguntar alguma coisa ou só está habilitado o microfone aí? Desabilitei. Voltando lá, pessoal. Alguma dúvida até agora? Tranquilo aí? Vamos lá, então. Voltando aqui, pessoal. Então, até aqui, tranquilo. Então, que nem eu comentei com vocês, né, alguma das profissões aí que nós temos de TI e os salários, né, que eu comentei com vocês que eu ia mostrar. Então, isso aqui foi alguns recortes que eu fiz aí na internet, em alguns sites, né, que divulgam aí as vagas e os salários. Lógico que essa área depende desse profissional e depende da qualificação dele, né? Que nem eu comentei com vocês. Por exemplo, se você tiver fluência no inglês, eu tenho conhecidos meus que ganham de 50 até 90 mil por mês, porque eles ganham em dólar, em euro, e tem salários bem assim gigantescos, né? Mas normalmente a faixa salarial aí para um cara que já é pleno, né? É a partir de 5 mil. Então, um júnior aí, ele pode estar ganhando de 2 mil até uns 4 mil, depende da qualificação dele, mas os valores aí dos profissionais, né, principalmente os desenvolvedores de software, eles são os que mais estão ganhando hoje atualmente, tá? Porque as empresas pedem desenvolvimento de tudo, dependente da área. Então, a demanda é maior para esses profissionais, automaticamente eles têm a requisição, né, dessa vaga e pode pleitear salários maiores, tá? Aqui nós temos, então, desenvolvedores de software, né, mobile aqui no caso, o cara que programa para celular, né, aplicativos para celular, que diferencia, né, o cara que faz na web e o que faz no celular. E nós temos aqui no lado esquerdo, aqui, né, os desenvolvimento front-end e back-end. Só para ter uma ideia, o front-end é aquele que a gente visualiza as telas. Então, o Bankline, por exemplo, foi um desenvolvedor front-end que fez. Ele fez toda aquela tela lá que você loga, põe sua senha e entra lá para ver saldo, fazer um pagamento, alguma coisa. Então, é um desenvolvedor front-end que faz isso aí. Só que toda essa parte de trás, né, esse banco de dados que vai de um lado para o outro, transferência, toda essa parte que você não está visualizando, mas quando você clica, alguma ação é tomada, é o desenvolvedor back-end que faz. Então, tem sempre os desenvolvedores, né, são divididos mais ou menos nessa parte aí. O cara que é focado em celulares, né, mobile, o cara que é focado na visualização das telas que os clientes estão usando e aquele cara que está focado mais
na parte de trás, né, de todo aquele trâmite que é feito quando você seleciona o menu, você faz alguma transação, é lá que ele trabalha, tá? Então é chamado front-end e back-end. Então, quais são esses cursos que a gente pode utilizar, né? Então, nós temos o ADS, que na abreviação... Tá, beleza. Que é o tecnólogo, né, em análise e desenvolvimento de sistema. Esse daí é tecnólogo, ele é um curso superior, tá? Só que ele não é bacharel, ele é um curso superior, você pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado normal, as empresas contratam normalmente, né? Esses cursos são de 2 anos até 3 anos, depende qual é a instituição, e eles são tecnólogos. Então, esse cara formado, ele vai ser um profissional para trabalhar na área de desenvolvimento de aplicativos, softwares e sistemas, tá? O outro é o tecnólogo Big Data, que nem eu comentei, que é aquele profissional que vai focar na parte de dados, né, de grandes volumes. Então, o Google, por exemplo, imagine o banco de dados da Google, da Microsoft, sei lá, da Oracle, eles têm bancos de dados gigantescos. Então, esse profissional ele vai ser apto a trabalhar, né, para poder manipular esses dados em sistemas de grande volumes, tá? Nós temos também o gestor, né, da tecnologia da informação, que é aquele gerenciador que vai tomar conta dessa parte aí de sistemas, e nós temos também o pessoal de jogos digitais, que é aquele profissional que vai fazer games, né? E já falando um pouco mais de bacharelado, nós temos o cientista da computação, tá acabando já, tá, pessoal? O cientista da computação, que é aquele profissional que já é bacharel, daí leva mais tempo, de 4 anos, e daí, por ser um período mais longo, ele tem mais disciplinas, né? Então ele pode atuar em todas essas áreas que eu comentei anteriormente. A gente tem o prazo, né? 8 horas, eu terminei exatamente no horário. E queria abrir aí para ver se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro. O Rocha já está aí, né, Rocha? Lindolfo. Era isso aí, pessoal. Obrigado aí. Foi um resumo, né, dessa parte da área da tecnologia da informação. Espero que tenham gostado aí e até uma próxima, tá bom?